O Pode Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Felipe, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Um prazerzaço te receber. Tamo junto, cara. Obrigado vocês por me convidarem. Estou muito feliz. Já acompanhava o Pode Sonhar, já tinha visto o episódio de vocês e fiquei muito lisonjeado aí pelo convite. Muito bom, cara. Nós já estamos aprendendo pra caramba aqui no Off com o Felipe. E a gente sempre gosta, Felipe, de começar todos os episódios aqui do Pode Sonhar pedindo para os nossos convidados resumirem aqui em até 140 caracteres um pouco sobre si ou sobre o seu negócio. Então, posso te convidar a ler o que você mandou para nós? Boa, vamos lá. Vai aqui, vai. Empreendedor há mais de 10 anos, foi um dos responsáveis por trazer o WSOP, Copa do Mundo do Poker, para o Brasil. Já teve mais de 10 CNPJs abertos. Aprendeu na raça como ter um negócio de sucesso. Já sofreu várias crises, a maior delas a síndrome de Shark Tank. E resolveu postar seu cotidiano e experiências na internet, então criou Além do CNPJ. Seu foco, empreendedorismo, vida real e sem glamour. Muito bom, cara. Basicamente é isso. Muito bom. Eu acompanho o Além do CNPJ há muito tempo, cara. Legal. E é muito legal ver, você compartilhando tudo que poucas pessoas fazem, né? Que é compartilhar o que é vida real. Exato. Porque aqui no Pode Sonhar, pelo próprio nome, a gente fala que tem que sonhar, tem que objetivar coisas grandes mesmo, mas tem que fazer, né, Felipe? E, muitas vezes o custo do empreendedor é alto. E a gente queria, cara, começar com um termo que eu acho que desperta o interesse aqui, que é a síndrome do Shark Tank. O que é isso? É isso, cara. Cara, na verdade, eu quando comecei a empreender, eu comecei no mercado extremamente tradicional. Tá. Trabalhava dentro da construção civil com vidro. Então, eu tinha uma vidraçaria aos olhos das pessoas, mas eu falava que eu já tinha uma empresa de construção civil. Legal. E na época a gente vendia a lousa de vidro. Era um mercado que eu também considerava que era um mercado extremamente pontual. Tá. Porque eu estava surfando um hype que... Isso em que ano, Felipe? Isso em 11 anos atrás. Tá. Eu tô com 34, com 22, 12 anos. 12 anos atrás. Nós estamos em 2023, Legal. 2011. Você tinha uns 23. Uns 23, né? 22 para 23 anos. Legal. E aí... cara, as coisas estavam dando certo, a empresa estava crescendo, só que eu falava, cara, lousa de escrever, sabe, de vidro, daqui a pouco vai parar de vender. E eu tinha sempre essa pira que daqui 2, 3 anos ia parar de vender, porque daqui a pouco a TV ia ser touch, e as pessoas a lousa digital ia chegar, e que o mercado ia cair. E aí eu falava, cara, o que eu preciso fazer para não ter um voo de galinha no empreendedorismo? Boa. E quando eu assisti a Shark Tank, jamais a Camila Farani investiria no meu negócio. E todas as ideias de negócio que eu pensava em pivotar o meu negócio eram mercados tradicionais que a Camila Farani não investiria, porque ela investe em tech e escalável. Legal. E aí eu falava, cara, minha empresa não é tech, minha empresa não é escalável, eu preciso escalar isso aqui, criar um negócio para isso acontecer. Tá. E aí foi quando eu comecei a sofrer a síndrome de Shark Tank, que eu não sabia o que era, depois que eu fui ter noção, porque eu montei um grupo de empresas, antes mesmo de ter um grupo, de ter outra empresa. Era só uma empresa, eu montei um grupo em cima, já montei o guarda-chuva, e a gente alugava um casarão na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Legal. A gente reformou aquele casarão com todo o dinheiro da primeira empresa. E aí eu comecei a dizer no mercado que eu era investidor anjo, e comecei a atrair pessoas com ideias, comecei a abraçar todo mundo. Pô, você tem uma ideia legal, vamos empreender. Só que eu não tinha dinheiro para pôr, então o que eu fazia? Eu estava conversando com muitas pessoas que tinham uma ideia, mas eram CLT. E aí o que eu fazia? Pô, você quer abrir uma agência de marketing digital? Então faz o seguinte, vamos abrir aqui dentro, eu te dou toda a estrutura, você não vai ter custo fixo. Quanto que você ganha de salário? X. Então eu já fecho um contrato da minha empresa de vidro com a agência desse valor e você já começa a manter a mesma retirada e a gente vai trabalhar junto para construir. Tá. E nessa brincadeira eu trouxe um monte de gente, cara. Um monte de louco, sonhador. E olhando para trás, isso é muito imaturo, mas naquela época fazia todo sentido, porque eu era serial, eu era empreendedor serial, sabe? E aí tive agência de marketing digital, agência de publicidade, aí por causa da agência de publicidade, nós investimos em cantor de funk. Ah, é? Cara, dos mais variados segmentos. Dos mais variados segmentos. Era um artista muito bom, pra você ter ideia. Sempre é uma parte bem cômica da palestra que eu faço de empreendedorismo, do cantor de funk, porque o cantor, a gente investiu, levou esse business como carreira mesmo, como business. Lógico. Então eu nem sou muito fã de funk, mas era business. E aí
Investimos no clipe do Condzilla, fizemos clipe, fizemos negócio. E o cara se converteu para a igreja evangélica. E aí parou. E aí Parou de ser funkeiro. Perdemos, cara. Perdemos. Aí a gente até cogitou. São os riscos do negócio. A gente cogitou com funk gospel, mas aí não... E aí, cara, então foi uma loucura de acontecimentos. Eu era aquele jovem sonhador que falava assim pra tudo que aparecia. Tá. Às vezes com sócios errados, não que eram pessoas desonestas e tudo mais, mas, sabe, complementarmente não era tão bom. E com sonhos diferentes, com... percepções diferentes sobre empreendedorismo e, cara, as coisas começaram a dar certo em todos os negócios. Que interessante. Chegou a ter... o Casarão virou uma espécie de um coworking. Sim. Com 10 CNPJs. Ainda existe lá, Felipe? Existe, só que agora virou de fato um coworking. Ah, boa. Porque a gente montou uma estrutura tão focada em coworking, mais para abraçar, né? Para acolher os meus negócios, que no final se tornou um coworking. Só que eram todos sócios meus, não sócios entre eles. A empresa A não era sociedade, não tinha sociedade com a empresa B, mas eu era o sócio em comum. E, cara, as empresas começaram a dar certo. Começamos a crescer em todos os negócios, dar dinheiro. Só que muito, quando tinha uma dificuldade, quem bancava tudo, o pai, o irmão mais velho, era aquela empresa de vidro que eu, muitas vezes, ficava rechaçando como, não, isso aqui é momentâneo. Vai acabar. Enfim, tivemos a oportunidade de trazer o WSOP para o Brasil, que foi o evento de poker. Fui para Vegas, um status empreendedor lá em cima. Trouxemos o evento, foi um sucesso aqui. A delegação de São Paulo foi inteira jogar o jogo. No dia seguinte faltou no treino. E aí saiu no terceiro tempo, mídia espontânea gigantesca. Que pra gente foi ótimo eles terem faltado no treino no dia seguinte, porque ficaram até tarde lá jogando poker. E foi uma mídia espontânea gigantesca, televisionado pela ESPN. Foi uma maravilha, cara. Então pensa um evento gigante, com status lá em cima, que é poker, com um monte de empresário, um monte de gente bem sucedida, um monte de artista e eu no palco como sócio. Só que logo depois desse evento, com o meu status lá em cima, eu voltei para a empresa e vi todas as empresas degringolando a parte de gestão, porque eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo e não estava fazendo nada bem. Tá. E comecei a ver que, inclusive, a empresa que por 2 anos dessa loucura de ter 10 CNPJs estava bancando praticamente tudo, ela começou a sentir o baque. E ela, que sempre foi uma empresa saudável, começou a ter problemas financeiros. Entendi. Eu falei, cara, o que é isso? O que está acontecendo? Eis que eu comecei a sair dos negócios, mantive a empresa original, pivotei a empresa original. Manteve a de vidro e dos outros você foi saindo. E os outros eu acabei saindo. Tá. Pivotei a empresa original, então, o mercado de lousa realmente vai acabar? Se sim ou não, independente, eu já vou começar a ajustar as velas. Ajustei as velas para a construção civil. Legal. Então eu comecei, porque a construção civil é um motor da economia brasileira. A gente trabalha hoje na construção civil focado em vidro ainda, mas hoje eu faço fachada de vidro, aqueles fachados de Faria Lima e tal. E nós só conseguimos pivotar isso e foi quando tudo deu certo na minha vida. Porque até então eu estava sendo muito experiente de distração. Mas foi quando eu foquei que eu descobri que não existe esse negócio de startup. Beleza, tem muita gente que ganha dinheiro de startup, mas quanta gente não enriquece, não cresce em negócio tradicional? Nossa. Eu tenho um amigo que tinha uma marmoraria, cortava mármore, tá milionário. Tinha um amigo que tinha uma marcenaria. Tinha um cara que montou uma padaria, que era meu vizinho, e ele tá com uma rede de padaria no ABC, e tá milionário. Total. Negócio tradicional dá certo também, só que a síndrome de Shark Tank que eu sofri fez eu perceber que isso tarde demais. Nossa, mas deu certo, deu tempo de voltar atrás. Boa, muito legal. Acho que tem várias lições nessa história, Felipe. Muito da hora, cara. É muito interessante ver como uma lição, é um clichê do empreendedorismo falar que precisa ter foco, mas, cara, você viveu isso na pele, né, Felipe? Na pele, cara. Você viu ali como é que é o desafio de gerenciar, por mais que estava indo bem, tem um momento que a conta chega, né? Chega. Isso é muito legal, porque se as pessoas não acreditam da boca das pessoas, aprender com a experiência é muito foda. É outro baque, né? Cara, eu concordo 100%. Eu falo, parece um clichê mesmo, falando que foco é importante, mas é. Você viveu. Eu falo muito isso, e isso é padrão do empreendedor. Todo empreendedor tem esse problema, quase. O cara começa a montar um negócio, passa por toda aquela aprovação de fazer o negócio estabilizar. Aí quando o negócio estabiliza, imagina que ele tem uma rota de 0 a 100 para percorrer. E passar daquela zona de arrebentação dos 20, que é o mínimo da solidez, é tão difícil e tão dolorido, que quando ele chega lá nos seus 25, às vezes ele se acomoda, ele senta na cadeira e fala, não, resolver problema operacional não é mais para mim, agora eu tenho gente. Não, olhar o fluxo de caixa não é mais para mim, agora eu tenho financeiro. Fazer gestão de pessoas não é mais para mim, agora eu tenho RH.
E aí ele se acomoda, ele se acomoda num lugar tão perigoso que a empresa dele começa a perder a mão e ele às vezes percebe tarde demais. E mais, nessa hora é a hora que ele já sente que ele está com outra síndrome do empreendedor, que é o toque de Midas. Onde ele põe o dedo, ele acha que vai virar ouro, porque ele acha que ele já se provou e chegou lá. Entra ego aí. E aí ele já começa a pensar, pô, agora eu vou abrir outro negócio. Só que aquele negócio dele, naquela rota do 0 a 100, ele está no 30 às vezes. Então falta tanto para ele ainda crescer, tem tanto dinheiro para recolher com pá, agora que ele está sólido em crescer mercado, expandir. Não, ele já está pensando em outro negócio. E todo empreendedor, quando passa dessa zona de habitação, já está pensando em abrir uma cafeteria, está pensando em ir para outro negócio que está dando dinheiro para outro cara. E, cara, isso é o maior erro que eu vejo das pessoas. Exato. E eu acho que o empreendedor, por espírito mesmo, característica de quem quer empreender, quer... Cara, ver oportunidade nas coisas e quer fazer, quer abraçar. É plausível, né? Porque o cara quer resolver problema. Exato. O cara, se ele quiser todos ao mesmo tempo, não dá. Ainda mais um empreendedor, cara, que sabe resolver problemas e deve ser bom nisso, aliás. Então o cara vê e quer fazer. Ele acha que tem capacidade e vai que vai. Então, pô, muito legal você dar essa perspectiva. E eu acho que muitos dos nossos ouvintes, Felipe, é muito valioso ouvir das suas palavras, da sua experiência, de que, cara... O cara tá vendo 3 oportunidades ali e fala, cara, eu queria fazer todas. Dá para fazer, Felipe? O que você acha? Cara, acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. O meu sonho, um dia, é montar um time tão forte, multidisciplinar, de cabeças tão avançadas assim, em cada uma das áreas. Por exemplo, tem um cara de direito ferrado, tem um cara de processo sensacional. E eu tenho montado isso. A gente tem construído isso. Para amanhã ou depois até... dependendo, abrir realmente um leque e começar a ir para outros negócios. Mas toda hora que eu começo essa ideia a vir na minha cabeça, eu falo, opa, vamos lembrar do aprendizado lá atrás. Sim. Dá para a gente ainda expandir aqui? Dá, então vamos expandir aqui. Depois a gente pensa em outros negócios. Eu não acredito que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, cara. Interessante. É perda de foco. Porque se o seu negócio ele ainda tem como desenvolver, que você abrace o mercado que você já está dominando, que você já tem domínio, você já tem expertise. Porque começar um negócio novo é dolorido. Sim, independente se você tem capital ou não. Exato. Né? Por mais que você tenha dinheiro e está só financiando aquilo através de investimento e colocando toda a responsabilidade operacional na mão de outra pessoa. Boa. Aí você está terceirizando ainda o sucesso de alguma coisa. Cara, põe o dinheiro no seu negócio e, na minha opinião, esse é um caminho. Show. Até você ter uma condição de vida que você talvez nunca mais precisaria trabalhar. Sim, aí é outra história. Financeira, estou falando. Aí tudo bem, aí você começa a quase que investir em outros negócios e mentorá-los. Né? Mas enquanto você tem um trabalho que, de certa forma, mesmo que você na posição de CEO, não envolvido operacionalmente, mas CEO também tem um monte de bucha para resolver. Se você, mesmo na posição de CEO, tem muita ainda demanda da sua empresa, eu acho que o foco tem que ser lá. Legal. Interessante. Boa, Felipe. Cara, você falou muito sobre a diferença de empreender em startups, em negócio tradicional. Teve algum momento que você tentou empreender com startups, com tecnologia, construir um negócio escalável assim? Ou você, desde cedo, conseguiu ver, pô, talvez isso aqui não seja para mim e eu vou pelos negócios tradicionais buscar agregar valor nas indústrias tradicionais? Não, eu tentei ir para startup. Cara, na verdade eu via que era esse o caminho. Por muito tempo eu fiquei embebedado, acreditando que o empreendedorismo de sucesso mesmo, de relevância, era startup. Sim. E eu fiquei realmente que esse embriagado. Foi o meio que mais gourmetizou. E embriagado. Cara, você vai conversar com uma pessoa de startup, você não consegue. Ela quase fala inglês aqui no Brasil, de tanto termo técnico e tudo mais, que é uma coisa que eu tento até quebrar. Boa. Porque quando eu falo empreendedorismo em vida real, cara, é isso. Tem muita gente lá que tem um baita conhecimento, um baita know-how de empreendedorismo mesmo, e o cara mal sabe o que é EBITDA, sabe? Ele nunca ouviu essa palavra. O mundo real é diferente, sabe? Por isso que eu tanto insisto de vida real, vida real, vida real. Quando alguém no meu podcast começa a falar termos muito técnicos, e eu acho que a pessoa tem que falar, tem que sempre trazer a vivência dela, eu sempre peço para ela explicar para a audiência. Legal demais. Mas eu tentei empreender no universo da startup. A gente teve uma software house nesse grupo. Boa. E aí então a gente fazia aplicativos e mobile, né, para inúmeras empresas, e muita demanda vinha de empresas de pessoas que tinham uma ideia, que estavam dispostas a pagar um valor e a outra parte em equity. Então, cara, a gente entrou em IRP veterinário, entramos num aplicativo médico de agendamento de consulta. Boa. Cara, eu digo que nesses últimos 10, 11 anos empreendendo, cara, eu já fiz
tanta coisa que é impressionante, é sério, porque eu tinha uma velocidade, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, acelerada e com muita vontade a própria juventude, eu queria muito rápido as coisas e acabei não conseguindo, mas acabei experienciando muita coisa. Sim, isso né? traz muito 90% do meu patrimônio veio nos últimos anos. Nos últimos anos depois do foco. Legal. Sabe? Entendi. Mas muito do aprendizado que eu acho que me forjou para conseguir ter essa visão foi naquele menino doido que achava que ia dominar o mundo super rápido, achou que poderia ser fácil o próximo Steve Jobs, aquele ego Sim. do menino, do jovem, tentando de tudo. E no mundo das startups, cara, a gente contratou inicialmente para economizar um monte de desenvolvedor júnior. Os caras só faziam código porcaria. Legal. E aí o negócio não funcionava. Aí quando o aplicativo ia pro ar, quebrava, não funcionava. E, cara, aí eu comecei a fazer daily scrum com eles. Eu não sei programar, mas eu tinha que entender mais ou menos. Cara, tipo, tentando fazer no bootstrap, sabe? Tipo, meio que... E, cara, passando vários perrengues e são histórias boas para contar. Muito legal. Mas já fui para startup. Interessante. Já foi para tudo. Já foi para tudo. Até funk, né? Já teve. Até funk. Cara, mas é legal esse negócio do funk que você comentou, Felipe. A gente aqui no Pode Sonhar recebeu o GP da ZL. MC de funk, cara, trata a carreira dele como um negócio. Como business mesmo. Como business. E ele, vende show, organiza o show, sabe quanto custou aquele show, sabe quanto que ele vai tirar, tem equipe, sabe o show que ele vai tomar prejuízo porque tem uma audiência maior. Então... O cara que faz na unha trata a carreira dele como negócio. Então foi uma história. Exemplo é a Anitta. A Anitta trata totalmente a empresa como negócio. Exato. Entende como uma figura pública e tal. E, Felipe, cara, eu acho que uma coisa super interessante da sua carreira é que você atuou em vários negócios assim, e o empreendedor, muitas vezes, as pessoas dividem. Você é um cara técnico ou um cara de negócios, né? Existe a pessoa que é técnica e a pessoa que é de negócio. Cara, como que você gerava valor nesse negócio? Como você aportava ali seu conhecimento, o seu dia a dia? E eu acho que vale também contar como que é seu dia hoje, cara. Boa. Dia típico. Eu sempre fui uma pessoa que soube vender muito bem sonhos. Legal. Por talvez ser sonhador e acreditar demais mesmo no sonho. Todos os sonhos que um dia eu vendi são sonhos que de fato eu acreditava. Eu tenho dificuldade de vender algo que eu não acredito. Tanto é que quando eu deixava de acreditar no negócio, eu rapidamente já buscava outros meios e até sair do negócio, porque para mim não fazia mais aquilo tudo não fazia sentido. Então, eu convencia pessoas a abraçar projetos junto comigo. Quando vinha uma pessoa falando, eu tenho um know-how de marketing digital e tudo mais, eu não sabia nada daquilo, mas ele era o sócio técnico que eu precisava, falava, bora, a gente vai construir um negócio junto e tal. Legal. E convencia a pessoa e viabilizava. Entendia o lado dela, quais eram as dificuldades, quanto ela precisava de renda mensal e tentava mover as peças para aquilo tudo funcionar. Então, eu sempre agreguei muito valor nessa parte. Eu me colocava como uma pessoa de negócio. Eu falei, eu tenho um corpo administrativo aqui, você não vai precisar se preocupar com parte fiscal, tributária, imposto, fiscal, tributária, imposto, mesma coisa, administrativa, fluxo de caixa, essas coisas. Toda essa parte burocrática eu cuido, você vai fazer marketing digital. Legal. E as vendas eu cuido também. E aí eu era praticamente o setor comercial de todas as empresas. Boa. Então, cara, a minha agenda era pura reunião o dia inteiro. Então, o que eu combinei com todos os sócios, né, quando as oportunidades surgirem, tenta marcar reunião aqui, porque se eu ficar rodando, vai ser muito difícil para eu conciliar a agenda. Sim. Então, cara, eu saía de uma, entrava em outra, saía de uma, entrava em outra, e vendia muito bem. E vendia de negócios diferentes no mesmo dia. Negócios diferentes no mesmo dia. Maluco, era bem doido. A minha dinâmica era bem E hoje você ainda vende, Felipe? Cara, hoje eu sou um dos co-CEOs da empresa, né? A gente vai falar co-CEO porque nós somos em 2 CEOs lá. Legal. Eu e o Daniel, que praticamente cuidamos de todas as estruturas. A Multipainel, que é a empresa de lousa de vida, ainda existe e, cara, eu errei todos os anos quando eu disse que ela acabaria. Inclusive, ela cresce. É um negócio maluco, assim. Então eu estava errado todo esse tempo, graças a Deus. Que legal isso. E lá nós temos, a Multipainel não está abaixo da minha operação, eu não gerencio mais nada dela. Hoje está com um dos sócios também, que é o Gabriel. Legal. Que ele é o CEO e toca o negócio sozinho. E a SEB, que é a empresa de construção civil, eu e o Daniel toca isso junto. Boa. E, cara, a parte técnica, que o Daniel, inclusive o meu sócio, ele é o Vidro na Obra, tem o @Vidro na Obra, que ele também é influencer, tem 56 mil seguidores, só que no universo de vida. Que massa. Ele é o cara técnico, então ele cuida da parte operacional da empresa. Tá. Então, do momento, de toda a burocracia, marketing, vendas,
até o fechamento eu cuido, e toda a gestão do negócio de fato, e toda a parte operacional dali para baixo o Daniel cuida, e nós dividimos a parte estratégica. Por isso que eu falo que a gente é co-CEO. Boa. E a minha vida é isso. Então, cara, eu sempre estou buscando inovações, sempre estou buscando o que vai quebrar o meu mercado, porque eu acho que esse é o papel do CEO. O CEO tem que olhar para o mercado de uma forma tão ampla e não apaixonado pelo seu produto ou serviço para entender quais são as tecnologias, mercados, 100%. Diferenciais e empresas concorrentes que estão surgindo que podem te colocar em risco, para você surfar a onda e mudar a prancha para surfá-la também. Boa. E minha vida é praticamente isso. Eu tenho um corpo de vendas que eu faço, eu sou o gerente de vendas. Você lidera o time. Eu assumi o time, eu já tentei colocar alguns gerentes, mas nenhum deles geriu do jeito que eu gostaria. Então eu giro o time, eu faço essa gestão do time de forma muito justa, mas também fácil. Eu montei um time bom. Legal. E faço uma reunião semanal com eles. Toda sexta-feira de manhãzinha, faço uma reunião com eles para pegar as oportunidades, reunião comercial semanal. E me envolvo nos leads bons em termos de fundo de fechamento, fundo de funil. Então, quando eu tenho um lead lá bom, um valor agregado bacana, uma boa lucratividade, fundo de funil, eu me envolvo na negociação. Total. Cara, mas hoje 15% do meu tempo é vendas, assim, o resto é gestão mesmo. Gestão. Olhando para a empresa, até ajudando junto com o Daniel. A gente está montando agora dashboards operacionais para a gente ver, cruzar demais. Isso com o financeiro. Sim. Porque eu trabalho muito alavancado muitas vezes por causa da construção civil. Sim. Então, isso a gente até passou um problema no final do ano de fluxo de caixa por conta dessa alavancagem. Então, cara, vamos... E aquele negócio, né? Ontem eu estava gravando um podcast e o cara falou um negócio que foi muito legal. Tipo um videogame com chefões. Às vezes o chefão da fase 1 é difícil, você passa um perrengue do caramba, mas depois você passa dele, ele se torna fácil, mas daqui a pouco tem um segundo. É isso. Então, a partir do momento que eu passei por esse chefão do fluxo de caixa, que foi no final do ano, eu falei, putz, agora tá fácil, vamos criar método. Porque se você ficar só errando e não aprendendo com erro, você vai ficar dando muito ponta de faca da vida. Boa. E foi isso. Então, meu dia a dia é isso, cara. Eu tô pouco envolvido operacionalmente, mas muito envolvido no negócio. Boa. Cara, a gente estava falando aqui muito sobre seu dia a dia como empreendedor, como você olha para a estratégia hoje e lidera a equipe comercial também. E, cara, é muito legal ver na sua jornada empreendedora, você está tendo muito sucesso e algumas características me destacam. Eu queria que você falasse um pouco, cara, como que as pessoas podem desenvolver elas, que é sua capacidade de se comunicar, cara. Fica evidente, assim, se comunica bem, até para lá quando você tinha um grupo de empresas para trazer pessoas para dentro, atrair talentos, você falou que montou equipes feras e tal. Então, cara, essa é uma capacidade que o empreendedor deve ter, vender sonho, saber vender o sonho pela comunicação, atrair pessoas boas, é uma baita habilidade. E outra é de vendas mesmo. Cara, então, acho que seria valioso você contar um pouco sobre como você desenvolveu essas duas habilidades ao longo da sua vida e que dica você daria para quem está buscando também desenvolver essa. Cara, o maluco aqui, eu sou uma pessoa tímida e introspectiva. Isso é bem doido. É mesmo, Felipe? Sou, cara. Quem me conhece, eu sou mesmo. Tipo, quando eu tenho um evento para ir, tem muita gente, eu sou aquela pessoa que vou ficar no canto, cara. Eu não sou uma pessoa de muita facilidade de networking. Claro, aqui eu cheguei, vocês estavam aqui, a gente já estava casados de trocar ideia, tudo foi muito fácil, mas assim, se eu tô num evento e tem muita gente, cara, eu não abordo pessoas do nada, eu tenho dificuldade gigantesca. Entendi. Muito, muito grande mesmo. Só que, cara, quando eu às vezes tento entender como que eu posso ser introspectivo, e eu já tive algumas pessoas que disseram que é super plausível isso acontecer, né? Você saber se comunicar e ser introspectivo, não são excludentes. Mas eu tento entender por que sendo introspectivo, eu consegui desenvolver isso. E talvez olhando para trás, e aí eu já vou puxar esse contexto, os meus pais, principalmente meu pai, ele sempre foi uma pessoa que sempre me cobrou bom senso. Bom senso. Bom senso. Tipo, até de forma bem rígida, inclusive. Quando eu estava numa festa de família, quando eu fazia alguma coisa, eu respondia para um adulto e tudo mais, ele sempre foi muito em cima. Ele sempre teve muito diferente das criações de hoje em dia, que tudo é muito solto. Então, talvez essa cobrança inicial do meu pai, não do mundo, porque eu era uma criança, de bom senso, fez com que eu começasse a perceber os detalhes, perceber se eu estava incomodando, perceber se eu estava agradando, perceber se a pessoa estava curtindo. E talvez isso, de uma certa forma, me fez crescer um cara bom de comunicação. Eu sempre estou entendendo e lendo. Eu falo habilidade de leitura dos ambientes das pessoas. Eu digo isso porque meu irmão também é muito assim. Legal. E talvez tenha sido isso um dos pontos. Faz muito sentido.
E aí, quando eu comecei a vida empreendedora, a vida profissional, eu fui para comércio exterior, CLT. E fui para a parte operacional, coordenação de embarque marítimo. E, cara, só fazia merda. Era horrível, porque eu era jovem, eu era acelerado, tinha que ficar muito focado, meu inglês era péssimo, não tinha Google Tradutor na época. Então, eu sempre passei uns perrengues gigantescos e a minha salvação para ter uma carreira sólida foi deslanchar para vendas, mudar para vendas e deslanchar lá. Legal. Então, eu acabei me desenvolvendo muito rápido em vendas também. Então, cara, eu acho que no final é isso. A comunicação, ela é uma coisa meio que natural minha, apesar que é muito treino também, muito treino. Sim. Quando eu comecei a ver que, eu até mandava bem nisso, quando eu comecei a trabalhar com vendas e falei, tá me faltando algumas skills, eu comecei a estudar muito, fiz muito curso, desenvolvimento e tal. E, cara, hoje pra mim é natural, apesar de eu não me considerar um bom líder. Você não se considera? Eu me considero um líder nota 6.8, assim. Porque eu cobro muitas pessoas, eu sou uma pessoa um pouco impaciente, e tô hoje em busca de melhor. Legal. Pô, e isso... Trabalhar comigo não é fácil. Entendi. Entendeu? Legal. Mas também eu não sou cruel, eu sou um cara super respeitador. Tá certo. Mas assim, por muito tempo na minha vida, a pessoa atrasava 5 minutos para uma reunião, cara, eu sofria de passar mal. Sim. Hoje eu tô me desenvolvendo em todos os aspectos da minha vida para assim facilitar, até para mim, porque eu que sofria com tudo isso no final das contas, mas sou um cara muito exigente. Trabalhar comigo eu tenho que estar disposto a trabalhar em alta performance. Alta performance. Legal, muito da hora. E eu acho até, Felipe, você falou sobre ser introvertido e também a capacidade de se comunicar. Eu acho que tem alguns estudos, depois a gente deixa aí pra galera, quem quiser ver, mas que introvertidos também são melhores, no geral, na média, líderes e vendedores também. Legal, porque ouvem mais. Bacana. Ouvem, sabem, atender as demandas, assim. Faz sentido pra caramba. Ouvem mais do que falam, são mais analíticos, sabe? Então, acho que tem até uns estudos sobre isso. Então, no geral, depois a gente pode compartilhar com a galera. Boa. E agora, Felipe, nós estamos chegando para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar e colocar suas habilidades de venda em prática quando nós desafiamos os nossos convidados a venderem um objeto inusitado. Boa. Então, bastante inspirado naquele filme clássico do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything, sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. Aqui no Pode Sonhar a gente trocou a caneta e dessa vez, tem um pouco a ver, com construção, não com construção civil, mas com construção, tá? O que a gente trouxe foi essa chavinha aqui de montar cadeira. Tem um nome pra isso, Felipe? Eu não sei. É chave Allen que eu conheço. Chave Allen. Então, uma chave Allen. Então, a gente tava mudando pro nosso escritório aqui, cara, eu e o Mix passamos dias montando cadeira lá. Com a chavinha Allen. E essa chavinha quebra um galhaço. Isso, cara. E, cara, o que é? Eu tenho que me ater às informações concretas ou posso inventar moda? Você pode, cara, inventar moda, vai que vai, do jeito que você preferir. Aí você pode vender ou pra mim, pra audiência, pra quem você quiser. Mas enquanto eu vou dar um tempo pra você pensar, filho. Eu tô vendendo pra alguém que tá precisando ou pra alguém que não tá precisando disso? Boa pergunta, cara. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pode ser pra mim, eu não tô precisando. Tá bom. Tá? Beleza? Mas enquanto você pode dar uma pensada, fechou. Eu vou dando um recado para as marcas aqui que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz para os novos jovens empreendedores. Nós vamos ficar muito felizes em trocar uma ideia com vocês, caso vocês queiram nos apoiar aqui no podcast, fechou? Então, na descrição desse vídeo aqui do YouTube, no nosso canal no Pode Sonhar Podcast, tem nosso e-mail, tem um formulário também para vocês entrarem em contato conosco e nós batemos esse papo. Fechou? Tamo junto, turma. Boa. Vamos lá, Felipe. Cara, essa chave aqui, a chave Allen, não sei se você tem na sua casa. Posso te fazer perguntas? Posso interagir? Claro, pode. Você tem um jogo de chave Allen na sua casa? Cara, não tem. Não? Cara, essa chave em específica vai resolver quase todos os seus problemas quando você tiver problema na tua casa, quando você tiver alguma demanda. Certo. E por que ela é um produto tão caro quando você vai comprar? Porque ela sempre é um produto de necessidade. Quando surgir a oportunidade, quando surgir a necessidade dela, ela vai estar atrapalhando demais sua vida. Seja para montar uma cadeira, seja para apertar o micro-ondas, seja para abrir um móvel e tudo mais. Ninguém vai parafusar um... Exato. E aí quando você vai comprar, por ser uma compra de pura necessidade, vai acontecer o quê? Você vai ter que pagar caro numa Leroy Merlin da vida, numa casa de construção, e isso vai ser caríssimo.
E essa chave, e você vai ter que comprar o jogo, que no mínimo vai ser R$200, que você vai ter que ter todas as medidas. E essa em específico, ela se adapta para todos os tamanhos. Essa aqui é uma chave tecnológica, por causa que ela é feita de titânio, então dependendo do buraco, né? Ela é uma startup. E é isso, é um produto que tem um valor, é muito fácil de vender, é muito fácil de utilizar, não ocupa espaço na tua casa, tem que ficar na sua caixa de ferramentas. E quando você precisar dela, você vai me agradecer de ter comprado. E, cara, é super barato. Se você for comprar no Leroy Merlin, você vai pagar R$80 no kit. E essa chave aqui, pra você, agora custa 60. Boa, muito bom. Vou levar, Felipe. Legal. Cara, olha que da hora. Isso que você falou sobre... É uma lição sobre valor, né? O quanto o valor é subjetivo das coisas. Sim. Então, realmente, isso aqui, quando uma pessoa precisa... Vale muito. Vale muito. Exato. Vale é igual muito. capa de chuva na chuva. É isso. E eu acho que até a gente estava falando do Álvaro aqui no off, cara, fundador da minha faculdade, onde eu estudo hoje, um baita empreendedor de admiração para mim. E ele já contou uma história que um dos anúncios, uma das palavras-chaves mais caras do Google é desentupidor de privado. Sim. Porque a pessoa precisa daquilo no momento. Total. Aconteceu já comigo. É? A gente tinha uma agência de marketing, né? Uhum. E tinha um cara que desentupia... Ele trabalhava com encanamentos, né? E, cara, era muito caro. Era caro, né? Muito caro. Porque a pessoa, todo mundo tá competindo pelo primeiro resultado. E porque assim, a pessoa vai comprar o primeiro. E aí a gente ficava louco, porque, cara, a gente tava acostumado na época a pagar o clique nos mercados aleatórios, na média, 5 na época, reais, 6 reais. O dele era... R$45, R$50 na época. Eu falava, cara, como assim? Você tá pagando clique, você não tá pagando lead, você tá pagando o clique, R$50. E o cara falava, pode... E era um tiozinho que, cara, não tinha muita instrução. Ele falava, pode pôr dinheiro aí, porque dá certo. Dá certo. E aí ele visitava. Então o cara, dependendo do problema, ele já sabia quais eram os problemas que ele visitava e fechava. E, cara, eu já tive, inclusive, contratei esse cara. Eu conheci ele assim. Deu um vazamento nessa casa que a gente tinha na Vila Mariana. E a conta de água... E a gente não sabia. E a conta de água veio absurda, cara. Assim, ó, tipo, a gente pagava R$250 a água, veio 4 pau. Tá. Como assim? E aí tava tendo vazamento. E ninguém sabia que vazamento era esse. Aí ele veio e ele falou, ó, custa... Sei lá, não lembro do valor. R$3.000 pra eu achar esse vazamento. Eu falei, cara, mas como que é? Ele falou, cara, a garantia de que eu acho. Eu passo quanto tempo aqui buscando. Tá bom. Era mais barato que a próxima conta. Sim. Aí paguei pra ele, isso. E aí ele vem com uma maquininha, acha o vazamento, vai lá e resolve, cara. É isso, valor, né? É valor por necessidade pura. É isso, por isso que é importante, várias, ainda mais as startups que vieram aqui, Felipe. A gente brincou, mas, cara, quem tá com uma inovação super disruptiva, um produto ainda que não existe no mercado, ou seja, está criando algo, reinventando a roda, muito importante ouvir o cliente para saber o que é valor para ele, né? Então, é muito disso também, de um momento e tal, tem muito de time. Algumas dos principais aprendizados que eu acho que eu tirei aqui no Pode Sonhar foi que, cara, um dos aspectos mais subestimados pelo empreendedor é o timing da solução. Total. Então, cara, tem coisas que vêm muito antes do momento ideal, e tem coisas que vêm depois e também não engrenam mais. Completamente. Nessa venda de brincadeira aí, eu falei do titânio que ela se adapta, mas foi uma brincadeira, mas é isso, vender uma coisa que você não tá precisando, uma pessoa que não vê valor naquilo, você tem que fazer a pessoa, no mínimo, projetar visualmente a dificuldade, porque senão é difícil vender. Muito da hora. E já teve... Cara, a gente passa esse desafio para quem tá nos ouvindo. Então, se a galera acha que consegue aqui melhor que o Felipe vender, coloca aí nos comentários que a gente vai ler a melhor resposta num episódio adiante e a gente te manda, Felipe. Você dá o feedback. Tamo junto, vai ser legal. Não, vou estar lá comentando. Boa, animal. E a gente já até recebeu aqui no Pode Sonhar um empreendedor que fala assim, cara, não é pra você isso aqui, não vou vender. Então, muito legal, cara, não é pra todo mundo. Faz sentido, exato. É isso, Você não precisa vender pra todo mundo. Boa, né? Muito legal. Isso. Boa. Felipe, cara, eu queria que você contasse agora, você falou um pouco sobre sua carreira e contasse agora onde foi parar, como é que você chegou no Além do CNPJ, cara, e o que é essa página, divulga aí pra galera também. Boa. Cara, a gente tá conversando nos bastidores, né? Boa. Cara, por eu ser uma pessoa introspectiva, low profile, assim, eu nunca tive pretensão de estar na internet. Tá. Só que eu seguia só que sempre fui uma pessoa muito online. Eu segui o Álvaro Chocair da Link.
Na época, ele era o Além da Facu. Sim. E aí, cara, na época, quando eu comecei a seguir ele nem era o Álvaro, ele era só o Além da Facu. Não sei se você lembra que ele não falava quem ele era. Total. E o cara, eu já adorava o conteúdo dele antes mesmo de ele mostrar quem ele era. E quando ele mostrou, eu não conhecia o Álvaro, eu não sabia quem ele era antes de ele estar na internet. E eu comecei a seguir, adorei o papo dele, adoro o Álvaro até hoje. Acho um cara... Cara, eu não conheço o Álvaro pessoalmente. Assim, conheço pessoalmente de estar num curso, mas nunca bati um papo assim. Cara, mas eu tenho uma impressão de que ele é um ser humano iluminado. Cara. Sabe? É, tipo, é a impressão que eu tenho aos olhos da internet. Legal. Né? Que ele é um ser humano diferenciado. Estou falando de... tem muita gente que admira o Álvaro como investidor, como empreendedor, como visionário. Na carreira. O que me chama a atenção do Álvaro é o ser humano dele, cara. É um negócio meio maluco. Alguma coisa que eu consigo enxergar alguma sutileza, talvez, que me chama a atenção bastante nisso. Da hora. E aí, quando ele fez esse dia do empreendedorismo, antes mesmo da Link ser inaugurada, estava até em época de reforma ainda, mas foi lá, eu falei, vou comprar. E comprei, nem sabia o que ia ser o conteúdo, eu fui pelo Álvaro. Só que nesse dia tinham 100 pessoas mais ou menos, várias pessoas que tinham o sonho de empreender, mas não tinham começado o negócio. Tá. E o dia foi muito legal, foi bem legal mesmo. E no final do dia ele fez um exercício com todo mundo de falar, ó, ação, ação e ação. Criem agora a página de vocês na internet. Vamos criar o Instagram. Ah, mas eu não sei o nome. Então desenha logo um nome e coloca. Então tinha pessoa que tinha vontade de abrir uma agência, criou lá o Instagram da agência. Tinha uma pessoa que tinha vontade de fazer qualquer coisa, criar. Já foi criando. Só que esse exercício em específico do Álvaro foi um exercício para que as pessoas elas criassem a empresa que elas sonhavam em criar, mas não tomavam ação. Tá. E eu já tinha empresa, eu já tinha setor de marketing, minhas páginas já estavam todas criadas nas redes sociais, então eu fiquei meio que assistindo aquilo. E aí o Álvaro aí ele estava andando na sala, ele me viu e falou assim, cara, você não vai criar? Eu falei, é porque eu já tenho empresa, tá? Ele falou, cria, o que se a gente for conversar agora, a gente vai ficar umas 3 horas conversando sem ver o tempo passar. Aí eu falei, cara, negócios, falar de empreendedorismo. Ele falou, então cria o Além dos Negócios. E aí ele começou a dar essa dica do além de alguma coisa, porque ele era o além da facu. Sim. Tanto é que teve o além das skills, que saiu de lá, o além do cine, que é a menina que adorava cinema, e teve o além dos negócios que ele me indicou. Só que quando eu fui criar o Além dos Negócios, já tinha o nome. E aí eu tentei Além do CNPJ, muito feliz, acertei por esse nome, que eu acho o nome ótimo. Muito bom. E cara, deu certo. Aí o que eu comecei a ver? Até então, aí até o Álvaro falou assim, aí eu falei, não, beleza, eu vou criar. Ele falou, e se você não quiser ter a página, terminando o curso, você apaga. Só para você participar. Tá bom. Aí eu falei, tá bom. Entendi. Aí criei. Só que aí, como eu falei, já que eu tô fazendo atividade, vou fazer certo. Sempre tive essa filosofia. Então, o que as pessoas faziam? Elas colocavam um post aleatório, tinha que fazer a página e um post. As pessoas colocavam um post. Tá. E aí eu via que elas faziam um story, marcavam o Álvaro e repostavam. Aí eu pensei, putz, o Álvaro... Eu tinha acabado de bater 100 mil seguidores, o Álvaro, na época. O Além da Facu, na época. Tinha acabado de bater, dias antes, assim, 100 mil. Aí eu falei assim, cara, o Álvaro tá repostando. Já que eu criei, deixa eu fazer direito. Vou fazer mais de um post. Por quê? Porque quando ele repostar, as pessoas vão vir pro meu feed. E aí eu preciso convencê-las a me seguir. Boa. E aí eu criei mais de um post, fiz um textinho. E, cara, um repost do Álvaro, do story dele, deu... Eu não sei se esse número tá certo, mas na minha cabeça tá 124 seguidores. Caramba. Deu 100 e poucos seguidores no story. Entendi. E algumas pessoas me deram feedback, pô, gostei do seu conteúdo, e aí, você tá fazendo o curso do Álvaro, eu queria estar aí. Aí algumas pessoas que seguem ele vieram meio que interagir. E aí no dia seguinte eu fiz outro post, no dia seguinte outro, e tô aqui, cara. Boa. Então, tipo, foi uma projeção bem natural e orgânica, assim. Sim, interessante. E hoje você lida com isso como um negócio também, Felipe? Cara, já lidei. Tá. Ano passado eu lidei bem como um negócio, porque eu fiquei 2 anos produzindo conteúdo sem a ideia de ter um negócio. De capturar valor. Aí pós-pandemia eu resolvi lançar alguns cursos. Lancei, cara, não posso falar que não foi feliz, deu uma grana. Assim, eu nem vou falar os números, porque pode parecer ridículo desprezar os valores que eu vendi, mas assim, dá muito trabalho. Sim, entendi. E talvez seria um ótimo mercado eu ir para esse mercado de infoprodução se eu vivesse disso. Tá. Produzisse conteúdo a rodo como influencer de fato, mas eu não sou influencer, eu sou empreendedor. É isso. Então eu tô lá, cara, fazendo reunião comercial com a minha empresa, tô lá resolvendo problema, tô lá pensando em inovação e também tenho além do CNPJ. Então não deixa de ser um hobby. Então esse ano eu comecei o podcast porque eu tava
deixando muito aquém do que eu gostaria, a parte de conteúdo. E podcast, cara, eu vou lá, diferente de vocês que fazem sempre próximo do lançamento, eu gravo uma porrada de podcast, deixo tudo gavetado e vou lançando, porque eu preciso aproveitar a agenda. E, cara, sou muito feliz, cara. Além do CNPJ, é um hobby muito feliz, que eu pretendo transformar em negócio. Recebo muita demanda de consultoria, muita demanda dessas que eu não aceito. Né? Então, se eu quisesse transformar isso numa consultoria, com certeza eu teria bastante cliente, mas hoje não é meu foco. Hoje ainda não é. O meu tempo é na minha empresa. Boa. Com os aprendizados lá de trás, se fosse antes, se eu tivesse com 25 anos falando de CNPJ, eu ia estar que nem um louco fazendo tudo. Sim. Mas hoje em dia eu sempre um passo de cada vez. Você falou um pouco sobre como você enxerga o Além do CNPJ, a sua página, a criação de conteúdo, se vai para ser um negócio, se foi no passado, como você está vendo isso, cara. E eu acho muito interessante você falar que dá um mega trampo e que você vê, conversando com muitas pessoas que têm oportunidade de criar coisas lá. Como que você hoje conseguiu desenvolver, e você falou que essa era uma dificuldade só no passado, a capacidade de falar os nãos nos momentos certos, cara? Hoje ainda é difícil para você ou não? Hoje é fácil? Hoje é mais fácil. Hoje é fácil. Até porque com a Além do CNPJ eu precisei quase que aprender obrigatoriamente, porque senão eu estaria louco. Tá. Pra você ter ideia, eu recebi uma seguidora que ela tem uma hamburgueria aqui em Moema. Legal. E ela estava com dificuldades na época e ela quis me dar 50% de equity só para eu gerenciar o negócio dela e ela cuidar só do salão e de lojas modelo com a ideia de franquear. Uma baita oportunidade para vocês. Uma baita oportunidade. E eu sempre tive vontade de ter algo no ramo alimentício. Assim. Tá. Cara, que louco. Você falou, falei com a minha esposa. Falou, essa aqui dá pra pegar. E é uma hamburgueria legal, cara. Por acaso ela fechou, mas era uma hamburgueria legal na época. E disse não. Falei, putz, eu queria muito, mas não. Aí eu já um dia dividi que eu tenho vontade de ter um café. Não de vontade de montar um café, mas sempre com ideia de empreendedorismo, tá? Sim, não para servir café. Eu quero montar uma loja modelo top e franquear, porque isso dá muito certo. E aí vieram vários donos de cafeterias com know-how falando, cara, eu topo abrir essa cafeteria com você, ou se você quiser eu consigo trazer você para o meu negócio e você estrutura a minha empresa para franquear. Cara, mão coça. Demais. Objetivo. Porque quando você, com a linha do CNPJ, você ganha umas facilidades muito grandes, cara. Porque eu acho que com a influência, né, que você ganha, essa facilidade. Então, cara, eu aprendi antes do Além do CNPJ a falar não, mas precisei consolidar de fato essa característica com a Além do CNPJ. Porque se eu sair falando sim, eu tô ferrado. Coisa. Tem pessoas que me falam, cara, empresas grandes assim, cara, quanto custa uma consultoria? Eu falei, cara, eu não dou consultoria, tal. Não, mas qual é o preço? Você tem um preço. Né? Aí eu falei, cara, não dou. Cara, mas qual é o preço? Todo mundo tem um preço. Eu falei, cara, eu não tenho. Cara, se eu quiser um dia seu, você vir aqui um específico, que foi que aconteceu isso. Ele falou, ele é carioca. Você vir aqui no Rio de Janeiro, quanto eu te pago? 50 pau, você vem? Eu falei, cara, não vou. E, cara, você recusar 50 mil, não que eu valho mais. De jeito nenhum tô pensando isso, mas entendo, a questão é que eu vou perder o foco, cara. Se eu não vou conseguir ajudar ele em um dia. Se eu cobrar 50 mil reais, eu vou me sentir mal por cobrar 50 mil reais para passar um dia com ele que eu não vou agregar talvez esse valor. Não que eu tenha síndrome do impostor, coisa nenhuma, mas é porque eu não vou conseguir dar continuidade no trabalho. Sim. Porque senão eu vou tirar o fogo da empresa. Então, cara, falar esses nãos com o Além do CNPJ foi difícil, mas hoje em dia tem sido mais tranquilo para mim. Boa. E como que é seu processo, cara, de produção de conteúdo? Você tem um processo criativo, você vê imagens, vídeos na internet, adapta? Como é que é? Você tem uma equipe que seleciona isso para você filtra? Como é que é isso hoje? Boa. Quando eu comecei e sempre foi sozinho. Sozinho? E quando, em determinado momento, no ano passado, eu trouxe um coprodutor para a gente fazer uns lançamentos, a gente começou a automatizar isso e o engajamento foi pro pé. É mesmo? Pro pé. Eu descobri com a minha audiência que eles não gostam de peças super produzidas. Tá. Acho que o Instagram é um pouco disso. Mas a minha audiência é mais ainda. Tá. A minha audiência gosta de post de tweet, uma coisa meio que de qualquer jeito, porque para denotar, inclusive, que eu tô produzindo aquilo na correria. Então, quando um design fazia um baita de um post legal com uma mensagem boa que eu tinha escrito, quando o design colocava isso bonitinho, o cara não engajava o carrossel. Não tá. Agora, se eu pegasse esse mesmo texto, tivesse colocado num tweet e subido, dava
5, 10, 20 vezes mais engajamento. Caramba. Maluco isso. Que louco, velho. Maluco. E aí, então, foi até uma discussão muito grande que eu tinha. Eu falava, gente, não adianta a superprodução, cara. Fica até feio. Começaram a tentar harmonizar feed. Não, meu feed é uma bagunça. Quem olha meu feed parece um caos. É tudo colorido, porque eu não fico pensando em feed. Eu fico pensando no que eu quero postar, sabe? E então, agora que eu não tô mais com essa equipe de lançamentos, eu tô seguindo de novo carreira solo com a ideia de não tratar isso agora como negócio. Claro, eu tenho um CNPJ além do CNPJ aberto ainda, porque tem algumas palestras que eu topo. Legal. Como eu sou tímido, falar em público para mim sempre é um desafio. Então, sempre quando tem oportunidade, eu topo o desafio para me treinar e tal. Então, eu tenho que emitir nota, porque as empresas que pedem, né, lógico. Então, tem os patrocínios do podcast também. Boa. Mas não levo isso como negócio. Hoje, minha criação de conteúdo é assim, cara, no dia a dia não tem nada planejado. Nada. Hoje eu tenho um social media para ele pegar os cortes do podcast e ir postando. Tá. Porque se for depender de mim, não vai. Entendi. Comigo é assim, putz, vi um negócio, tive um insight, jogo na internet, ou vi um post legal, quero repostar, eu reposto coisa pra caramba. Muito dos meus posts não é meu, é de alguém que eu vi um negócio legal, aí eu dou os créditos e faço uma descrição. Legal. Aí então é quase que uma curadoria de conteúdo, meus stories. Aí de um tempo pra cá, do ano passado pra cá, eu comecei a trazer um pouco mais a minha... Eu sempre fui meio isentão na internet, em todos os aspectos, não só político, mas todas as coisas que geravam polêmica eu não falava. Até um dia, alguns seguidores que eu me encontrei disseram assim, cara, você é muito mais interessante pessoalmente do que na internet. Eu falei, por quê, cara? Aí eles começaram a falar, cara, você tem opiniões, tal, na internet, você não... Aí eu falei, cara, será que eu não deveria? Será que eu não deveria tirar esse filtro? Aí eu falei, cara, eu vou falar o que eu penso na internet. Comecei a falar, o meu engajamento melhorou muito depois disso. As pessoas gostam disso, né? Polêmica, assim. Autenticidade e tal. Autenticidade, não é nem a polêmica, verdade. É a autenticidade em si de você dar opiniões e tal. E cara, é um prazer, cara. O Além do CNPJ pra mim é um prazer. Legal. É uma delícia. Eu adoro fazer isso, inspirar pessoas. E curto demais. Que bacana, cara. E eu acho que estamos caminhando pro finalzinho já, Felipe, no nosso episódio. A gente sempre gosta de finalizar com uma pergunta para os nossos convidados, que é onde você sonha em chegar no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, em 2, 5, 10 anos. Não precisa ser além do CNPJ, pode ser com você, como empreendedor. Se quiser falar dos negócios também, fica à vontade, cara. Cara, eu tenho uma filosofia de propósito um pouco diferente da maioria. Eu acho que propósito não existe. É meio maluco isso aí. Mas assim, lógico, não que não exista, mas assim, as pessoas muitas vezes ficam em busca do seu propósito. Qual é o meu propósito? Meu propósito. Claro, eu acho que uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, eu acho que talvez eles tinham um propósito de vida. Tá. Mas no mundo atual, com tanta velocidade, acho que os propósitos são cíclicos. Eu acho que eu faço até a analogia... Faz muito sentido. Eu faço até uma analogia de que a nossa vida, nós somos o protagonista com um lampião na mão que ilumina 1 metro de distância e todo o resto é escuridão. Perfeito. Então, por mais que você trace meta, você está traçando norte, sul, leste, oeste, mas o próximo passo vai depender dos próximos passos. Sim. Né? O próximo passo guia os próximos passos, porque os caminhos vão se abrindo. É isso. Então, eu sou muito pé no chão em ficar planejando muito o futuro, ainda mais na velocidade das coisas. Mas os meus próximos passos é me consolidar como um grupo muito forte na construção civil, porque é um mercado muito bom, muito lucrativo, e muito problemático, porque falta mão de obra e tudo mais, e a gente tem, com todos os problemas, que a nossa empresa tem um monte de problema, porque o mercado acaba refletindo na nossa empresa também, a falta de mão de obra, mas com todos os problemas a gente tem conseguido fazer a nossa história naquilo, nesse mercado, e é uma empresa que em 3, 4 anos consegue rodar sem a minha mão de fato, então é uma coisa que a gente já está construindo para isso. O Além do CNPJ é um próximo passo que eu penso, de talvez ir para uma parte mais consultoria e tudo mais. Eu gosto disso, até porque eu acho que o Além do CNPJ, com consultoria, pode ser um catalisador de oportunidades para eu investir. Quando eu estiver chegando nesse patamar, né, bons negócios que me pagam consultoria, eu vejo o negócio e entro junto. Que são essas oportunidades que surgem e eu declino. E no futuro mesmo, cara, eu vejo num projeto social, cara. Legal. Sempre, desde menino, eu tive o sonho de empreender como um mecanismo para conseguir ganhar muito dinheiro, sempre tive vontade de ser rico, para ajudar pessoas. Porque se eu, pobre, ajudar a pessoa, eu vou ter 2 mãos ajudando. E eu, rico, ajudando, vou ter trocentas mãos quantas eu puder pagar. Então é mais essa consciência que eu tenho e não sei nem qual é o objetivo.
mas eu tô deixando o meu lampião e a minha caminhada me guiar. Sim, legal. Cara, muito bom, baita objetivo, assim. Eu ia falar propósito, mas é melhor colocar como objetivo. Legal. Boa. Felipe, bacana, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Eu aprendi demais, tenho certeza que a galera... Prazerzaço, oh, vamos juntos. Tamo junto. Obrigado, hein? Valeu. E turma, para vocês que assistiram até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de curtir esse episódio no YouTube, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast, em todos os streamings de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.